Bom dia, pessoal. Estamos dando início aí ao primeiro Hangout Fiber Home de configurações. Esse Hangout a gente vai abordar o assunto DHCP mais o Option 82. É utilizado aí na rede para quem tem curiosidade de estar substituindo até um protocolo como o PPPoE ou ter algum outro protocolo funcionando em paralelo, tá bom? Para quem não me conhece, sou Leandro Augusto, mais conhecido como Augusto, tá? Sou responsável pelo suporte do time latino-americano da Fiber Home, onde toda a América Latina está sob minha responsabilidade, assim como Espanha também. Tá? Temos alguns equipamentos vendidos lá também e é onde eu dou suporte. Tem um time, tem um país na China também, eu não sei por que motivo ele faz parte também do grupo aí latino-americano. Ainda não me explicaram por quê. Tá? Bom, enfim, tá aí meus contatos para quem quiser estar anotando, meu e-mail, meu Skype. Tá disponível aí para qualquer um entrar em contato comigo, tirar suas dúvidas, tudo certinho, tá bom? Eu vou entrar um pouco sobre aplicações práticas, o porquê utilizar o DHCP na sua rede, tá? Assim como o Option 82, e mostrar alguns exemplos práticos aí. Por que utilizar o DHCP? Tá? Para quem já utiliza há muito tempo aí, já sabe que está bem difundido na rede aí a utilização do PPPoE. PPPoE ele já é um protocolo um pouco atrasado com relação a tecnologias e seguranças, e o pessoal ele fica um pouco assim em utilizar o DHCP por causa da questão do wireless, né? Que tinha muitas pessoas que utilizavam DHCP no wireless e sofria com spoofing. Alguém ali substituiu o MAC e acabar migrando aí ou entrando na rede e por falta de segurança. Tá? Tem algumas coisas que foram implementadas em cima do DHCP que substituiu esse problema com spoofing, disponibilizando aí um snooping em alguns trusting ports, assim como o Option 82. Então ele veio para trabalhar esse problema que o DHCP tinha. Como que funciona? Tá? O funcionamento do DHCP, acho que todo mundo conhece aí, é centralizado em um DHCP server, certo? Quando não se tem um switch device, ele tem conectado diretamente no seu ambiente aí um switch gerenciável. Quando eu falo switch device, seria um switch gerenciável. Quando não tem esse switch gerenciável, seria aí um switch layer 2 que você não consegue ter gerência dele, seria praticamente um hub, tá bom? Nesse quesito seria o DHCP server lançando o DHCP direto na rede. Quando temos algum software, algum sistema e algum switch gerenciável na rede, nós conseguimos controlar esse ambiente, o que nós chamamos de trusted, que é o ambiente de switch e DHCP server, onde você tem controle e você fala que somente aquele ambiente vai receber o teu DHCP. Nenhum outro dispositivo na sua rede vai receber esse DHCP. Onde que os dispositivos não confiáveis ou untrusted? São seus clientes DHCP, a sua rede em si que você está disponibilizando esse serviço. Realmente não temos controle de todo o ambiente para o lado do cliente. Por isso veio essa tecnologia, esse protocolo e essa implementação em cima do DHCP, para ter esse controle, para você realmente implementar essa segurança em cima desse ambiente untrusted. Tá? Só vou fechar a janela aqui, pessoal, porque aqui passa muito avião e não é legal o barulho. Então, qual tipo de segurança que podemos implementar nesse ambiente untrusted? Controle de MAC,
tá? Controle de portas, assim como outros controles também, como o elemento de rede, o rack, todos esses IDs. Nós criamos um circuito ID em cima desse ambiente, o qual você pode controlar em cima de um radius, tá? Que o ambiente não vai receber autenticação se não tiver com esse circuito ID, assim como outras implementações. Você pode redirecionar o teu DHCP server para fazer relay e redirecionar essa saída para um outro ambiente, tá bom? Por isso a implementação do Option 82. Eu, assim, fortemente recomendo a utilização do Option 82 para quem não conhece. Para quem está conhecendo a tecnologia agora, tá? Implemente isso na rede. Segurança nunca é demais, tá bom, pessoal? Como eu vou mostrar aqui, a própria Fiber Home ela tem um ambiente que ela configura como DHCP Server e configura o Option 82. Eu não vou mostrar a configuração do DHCP Server na OLT, tá bom? Isso pode ser para um outro Hangout, pode ser para um outro assunto. Eu vou abordar somente a configuração do Option 82 e como a maioria utiliza MikroTik, seria o MikroTik como DHCP Server, tá bom? Então a topologia fica, no lugar do switch ficaria a OLT e o DHCP Server distribuindo na rede para as ONUs. Eu vou utilizar a ONU recebendo DHCP, tá bom? Configurações. Esses slides eu vou disponibilizar para vocês, então eu vou mostrar aqui as configurações na prática, tá? Eu vou dar uma encerrada aqui nos slides e... Sim, não, na verdade a OLT ela consegue, Paulo, distribuir o DHCP na rede, tá? Através dos super VLANs ela consegue aí distribuir e ela ser o concentrador DHCP, tá? Ela só não faz concentrador PPPoE, ela não faz papel de BIRAS, tá bom? Mas distribuir DHCP na sua rede, a OLT é capaz de fazer isso, assim como utilização de protocolos OSPF e RIP, tá? Luciano, Option 82 a gente configura na OLT, porém para receber o Circuit ID eu assim, aconselho você estar recebendo ele num radius, tá bom? Porque senão não faz sentido ela ali. O DHCP Server, tudo que você puder deixar o OLT fazendo somente o papel de forwarding, de controle ali, eu aconselho você deixar ela fazer somente isso. Porém, o DHCP ele não ocupa tanto processamento do equipamento, então você pode estar utilizando sem problema nenhum, tá? Ou se não, você centralizar isso num BIRAS acima da OLT e deixar ela somente com um papel de switching. Sim, sem problema nenhum, Paulo. Você pode estar configurando, Paulo Henrique, você pode estar configurando a ONU como bridge e colocando para frente ali um equipamento recebendo esse DHCP. Ele vai continuar fazendo o controle, sem problema nenhum. Vai receber o MAC do TP-Link, do D-Link, qualquer equipamento que você colocar para frente. O que vamos receber, que eu vou mostrar aqui, vai ser o MAC do próprio equipamento da Fiber Home. Vai receber lá o FHTT da vida aí que vocês estão acostumados a verificar. Bom, esse é meu ambiente de teste e treinamento, tá bom, pessoal? Aqui eu tenho o meu MikroTik fazendo papel de BIRAS e eu tenho a minha OLT. Tem vários outros equipamentos aqui, porém os equipamentos só estão configurados com VLAN e não fazem influência nisso, tá bom? Para essa configuração eu estou utilizando a N551604, que é a OLT com dois slots GPON, tá bom? Mas a configuração é a mesma para qualquer equipamento.
Como iniciar as configurações? Primeira coisa que eu costumo fazer é já liberar o switching para fazer DHCP, tá? Todo mundo consegue enxergar legal a tela aí? Ok. Dando sequência, você vai clicar com o botão direito no seu Core Card, que seria, no meu caso é HSUA9, mas em alguns outros casos, por exemplo, nas OLTs médias e maiores vai ser HSWA9 ou Master, tá? Botão direito em cima dele, Service Config Management. Eu navego até a aba Ethernet Config, DHCP. Aqui eu vou colocar uma sequência. Não precisa ser essa sequência necessariamente. Porém, como já está em sequência aqui, eu vou configurar nessa sequência que está. É bem simples, tá? DHCP Snooping Switching. Eu vou habilitar que a minha OLT vai fazer. Geralmente vem desabilitado. Aqui já estava habilitado porque eu já tinha feito uma configuração. Mas eu vou habilitar que minha OLT vai fazer esse snooping, ou seja, vai fazer essa segurança. Então ela vai participar da segurança do ambiente em DHCP, tá? Eu clico em Enable. Eu navego ou aqui em DHCP Snoop Trusted Port ou nessa aba. Eu posso navegar qualquer um dos dois que vai fazer a mesma configuração. O que é essa configuração? Essa configuração, você vai escolher qual porta de uplink da sua OLT vai receber o serviço de DHCP. Qualquer uma outra porta que não esteja configurado aqui não vai receber esse serviço, tá? Então você já começa a implementar a sua segurança aí. No meu caso aqui, a porta número 4. No meu card aqui está aparecendo 2.04 porque eu estou utilizando a pequena. Nos outros casos aí da média e da grande vai estar aparecendo 19, tá? 19 ou 20. Aí são os cards de uplink. Próxima configuração, Line Identifier Management. Aqui eu tenho algumas opções para poder estar configurando aí. Qual a opção que eu só vou habilitar aqui? Option 82 Switch. Qual a outra configuração para se fazer aqui, tá? Depois que eu habilitei o switching, eu vou explicar esses 3 campos aqui que são os campos importantes para vocês. O Access Node Identifier e o NHAC e NFrame. O que significa isso? Quando eu for passar o meu Circuit ID para cima, eu vou ter que passar o nome do elemento. Ou seja, essa OLT eu posso dar um nome para ela. É um nome que faça sentido para vocês. Por exemplo, se essa OLT está lá num condomínio distante, num POP, e você quer configurar com aquele nome, por exemplo, Condomínio Rio das Flores. Por exemplo, você coloca aqui a OLT Condomínio Rio das Flores. E se nesse condomínio tiver mais de um rack e mais de um local, e você tiver mais de uma OLT atendendo aquela localidade, você pode também colocar a numeração de rack e a numeração de frame, tá? Aqui no meu caso eu vou colocar OLT treinamento. Luciano, poderia sim falar um pouco aí, o PPPoE Plus, ele veio assim um upgrade do próprio protocolo. Eles implementaram algumas coisinhas ali, mas não ficou muito interessante, tá?
Com questão de segurança continua a mesma coisa. O protocolo ele está um pouco atrasado. A implementação em si não muda muito, tá bom? Mas isso assim estenderia muito o nosso caso aqui. O Option 18 ele seria praticamente uma implementação a mais, assim igual o Option 82 em cima do DHCP, tá bom? Dando sequência aqui, depois que eu configurei o Access Node Identifier e coloquei o Option 82 como Enable, eu venho em DHCP Snooping Trusted Servers. Tá? No presente momento só suporta IPv4, tá bom? Nas novas atualizações aí eles implementaram IPv6, porém no ANM 2000 só suporte a IPv4. No ANM 2000 tem suporte a IPv6. Tá? O ANM 2000, depois eu vou fazer para quem não conhece aí, é o novo sistema da Fiber Home, que está substituindo o ANM 2000, e o ANM 2000 ele parou de ser implementado, tá bom? Então eu acho que eu vou fazer até um hangout aí sobre isso, apresentando para vocês como funciona o ANM 2000. Já logo de cara eu posso falar para vocês que vocês não vão ter mais dor de cabeça com instalação, porque a instalação dele é bem básica, bem next finish. Bom, enfim, isso seria para outro hangout aí, tá bom? O que significa, voltando aqui, o que significa esse Trusted Servers? Seria somente o server que pode disponibilizar o DHCP na rede. Então eu tenho mais uma camada de segurança implementada, tá bom? No meu caso, como já estava configurado, que é o meu IP do meu DHCP server, 192.168.4.1. Feito essas configurações, pessoais, vocês não fecham essa aba, porque senão vocês perdem toda a configuração. Como que eu salvo isso? Venho nesse ícone aqui, Create on Device. Não preciso salvar primeiro no banco de dados e depois dar um Create on Device. Eu posso vir aqui diretamente, que ele já salva no banco de dados e já cria no elemento. No meu caso, na OLT treinamento. Feito isso, eu configurei toda a parte de segurança do DHCP Server, do DHCP Relay, que minha OLT está fazendo um relay de DHCP. O que eu configurei? Eu habilitei o switching para snooping, eu configurei a porta, eu configurei o Option 82 para ser utilizado e eu configurei o Trusted Server, certo? O que eu preciso configurar em seguida? O próprio Circuit ID Format. O que isso significa? Que a minha OLT ela vai passar para o meu BIOS, para o meu concentrador, toda a informação do circuito, para isso poder ser validado no concentrador. Onde que eu configuro isso? É só eu clicar em Circuit ID Format. Abre essa tela aqui, tá? O que significa essa tela? Primeira coisa que o pessoal já me pergunta logo de cara, o que significa CTC Format e CNC Format. Isso é padrão Fiber Home, tá? CTC Format significa China Telecom Corporation e CNC Format significa China Netcom Corporation. Eu sempre utilizo Custom Format, tá bom? Custom Format porque eu gosto de configurar o meu circuito para receber somente as informações necessárias que eu quero. Porque senão vem um monte de informação que não é necessária, como DSLAM, que eu não tenho DSLAM configurado, assim como outras informações que para mim não é válida, tá bom?
eu já tenho uma colinha aqui, mas eu já explico para vocês cada elemento dessa cola. Vocês conseguem enxergar aí, pessoal? Bom, ok. Bom, meu primeiro elemento aqui. Para você selecionar, para vocês verem que vocês têm todos esses elementos para você passar para frente. O CVLAN, que seria o Customer VLAN lá. VLAN, no caso, eu estou utilizando a 8. Se eu quiser passar isso daqui para o meu BIHAS, eu também posso passar para modos de autenticação. Enfim, isso é personalizável e que faça sentido para você. Tá? Estou utilizando como primeiro elemento aqui Access Node Identifier. Ou seja, aqui eu configurei lá como LT-treinamento. Que para vocês, por exemplo, vocês podem configurar, como eu disse, como condomínio, Rio das Flores, Hack 1, essas coisas do tipo. O delimitador que vai separar por padrão no de vocês aí, ele vai vir como uma barra. Eu sempre gosto de tratar ele como 2 pontos. Por quê? Porque quando você vai centralizar isso num radius, o radius ele trata melhor 2 pontos do que o barra, tá bom? Então eu costumo utilizar aí o 2 pontos. Anyframe ID é aquela informação que eu coloquei lá atrás também. Agora a partir daqui, slot e POM é realmente o que ele vai catar do ambiente. A hora que o meu elemento se autenticar e receber o endereço de IP, vai estar passando lá o slot e a POM desse elemento aqui. Tá? O CVLAN eu gosto de colocar depois do POM. Por quê? Porque realmente é a última linha do seu circuito. Então ele já está ali dentro do cliente. Então é o CVLAN, Customer VLAN. A VLAN que vem do cliente. Então eu sempre gosto de colocar aí por nomenclatura. Então eu tenho em pilha a OLT, o frame, o slot, a POM e o CVLAN. Que, ou seja, o último elemento seria a ONU. ONU Identifier, MAC. Feito essas configurações, eu clico em OK. Tá. Alguma dúvida até aqui, pessoal? O Remote ID Format eu costumo não configurar, tá? Que aí ele vai receber no seu concentrador esse ID. Porém, eu já estou com o Circuit ID configurado, então eu não preciso, mas seria uma segurança a mais. Porém, eu já estou tratando isso num FreeRadius. Então eu trato ele como Circuit ID. Mas se quiser configurar o Remote ID Format, sem problema nenhum, tá? Que aí vai receber a mesma nomenclatura do Circuit ID, tá bom? Eu costumo não configurar. Feito todas essas configurações, eu posso fechar a tela. Vale falar uma coisa aqui, pessoal. Toda configuração que você fizer, sempre salva, porque se você reiniciar o equipamento vai perder, tá? Então tenha costume sempre de salvar as configurações, qualquer alteração que você fizer no ambiente. Feitas essas configurações, eu já parto para o lado do cliente, certo? Para configuração no cliente, eu clico em botão direito na ONU. No meu caso, eu não estou com nenhum roteador na frente da ONU, mas se eu quiser colocar em bridge, eu posso colocar. Service Config Management. Clique em Config. WAN Service. Adiciono uma linha no WAN Service.
Aí eu faço toda a configuração normal. Internet, modo route, qual que é a minha VLAN de dados, no meu caso é a 8, e o tipo de serviço, eu quero receber DHCP. Eu rolo até o final e eu falo quais portas vão participar desse NAT. Vou selecionar a primeira e a segunda, que no meu caso é uma N550602B. Create on Device. Vamos verificar se vai receber o IP. No caso já recebeu 192.168.420. Lá no meu BIRAS, se eu vir em DHCP Server, Leases, eu já vou estar recebendo o meu ambiente. Paulo Brasil, sim, tem registro. Lógico que com o marco civil da internet aí, houve-se a necessidade de manter um certo registro de sessões dos clientes. Você consegue sim fazer esse registro de sessões. A partir do momento que você está utilizando um Radius ali, nativamente o Radius ele já faz esse registro e já joga para um log o horário e o momento que o cliente teu recebeu aquele DHCP e estava com aquele endereço de IP, tá bom? Isso já é registrado nos logs lá e você pode tá guardando esses logs aí para caso tenha algum problema aí. Tá. Nesse momento pergunta aqui do Márcio. Márcio, nesse momento eu não estou configurando, eu não configurei ainda a banda, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como faz a configuração de banda lá na ONU. Eu posso configurar sim no Radius para subir uma sessão e falar e criar uma queue aqui no MikroTik, sem problema nenhum, tá? Porém, eu vou mostrar como faz isso na sua ONU, que você consegue controlar a banda do seu cliente. Já mostro já para vocês. Paulo Henrique, também. Você também faz o registro de start-stop. Start-stop o cliente entrou meia-noite com aquele endereço de IP e saiu às 2 horas da manhã, por exemplo. Também é registrado. Isso tudo via Free Radius, tá? Logicamente, você tem alguns BIRAS aí, você tem alguns equipamentos um pouco mais robustos que fazem esse controle aí, tá bom? Luciano, tem que se pensar assim, lógico, no seu concentrador assim. Você faz sim o redirecionamento do MikroTik para um Radius server, tá? Você redireciona todo o account ali para o teu Radius, sem problema nenhum. Porém, tem alguns outros equipamentos aí que fazem esse controle internamente, não redirecionam externamente, tá?
Paulo, nos dois, se você quiser fazer ali o controle na OLT, você configura sim para estar recebendo e integrando esse radius. Mas o MikroTik também pode fazer sem problema nenhum. Isso depende da sua topologia e como você quer fazer isso, tá bom? Você pode o accounting do MikroTik, você configura aqui no Radius para ele redirecionar toda a sua autenticação externamente, tá? Do mesmo jeito que você faz via PPPoE. Eu acredito que aqui nessa versão minha aqui ele não redireciona, mas nas versões de concentrador eu acho que redireciona sim, tá? Nesse meu aqui é uma RBzinha bem pequena, entendeu? Então ela não redireciona isso. Mas nas maiores aí, a 1036, as outras aí acredito que faça sim. Interessante aí, tá? O ponto do Luciano Lima. Controle de banda, pessoal. Vamos lá. Voltando um pouco aqui, tá? No controle de banda, como que eu faço controle de banda no meu elemento? Isso funciona tanto para PPPoE, para modo estático, quanto para DHCP, tá? Isso você vai controlar toda a banda do seu ambiente. Como que eu faço isso? Eu gosto de fazer dessa seguinte maneira. Eu configuro no MikroTik ou no concentrador. Aí se você estiver utilizando o Juniper, se você estiver utilizando outro. E configuro também no cliente, para que o cliente não saia estourando a banda e ocupe processamento do seu MikroTik. Isso é muito importante. Você diminui, fazendo o controle no cliente, você diminui o consumo de banda, tá? O consumo de banda não, desculpa, o consumo de processamento do teu concentrador. Como que eu faço essa configuração? Botão direito na sua OLT, aqui no elemento OLT, não no HSWA, Service Config Management. Config Profile Definition. Todo mundo acompanhando aí? Depois de Profile Definition, eu entro em Bandwidth Profile. Aqui eu já tenho alguns profiles configurados, mas eu vou adicionar somente mais um aqui para mostrar para vocês como que é. Eu vou adicionar um profile aqui de 40 MB, tá? Então vamos lá. Isso é aquilo que vocês já utilizam na sua rede. Por exemplo, planos. Vocês podem colocar aqui como planos. O profile name seria lá, por exemplo, eu estou utilizando aqui profile 20 MB ou profile 10 MB. Eu posso colocar como, por exemplo, Home Basic, Home Advanced. É tudo que faz sentido no seu plano aí. No caso de plano mais TV, plano mais fone, essas coisas assim. O profile que eu defini aqui. Não, Leonardo, não é enviado via FreeRadius para a ONU. Esse profile aqui que eu estou configurando agora, ele já é entre a OLT e a ONU, tá? Isso eu estou definindo manualmente. O que o Radius manda é através do controlador lá. O Radius ele não faz aquele tipo de banda junto com a OLT, pelo menos não tem integração no ANM 2000. No ANM 2000 já faz esse controle, tá bom? Ele já recebe do Radius e já sobe ali um profile dependendo do que o Radius falar dinamicamente. No ANM 2000 não é possível. Aí eu tenho que fazer manualmente.
Mas já vou mostrar qual que é a vantagem desse profile de banda, tá bom? Então eu vou adicionar aqui um profile. É UNM 2000, isso mesmo, Márcio. Vamos lá. Profile 40 mega. Na coluna mínimo garantido de banda, é onde você vai colocar, por exemplo, aqueles teus 10% ou 40% que a Anatel exige. Porém, existe uma portaria que os provedores de serviços não são obrigados a seguir esses 40%, tá bom? Só motivo de curiosidade. Mas vai falar isso pro seu cliente que você não está seguindo os 40%, que ele não vai entender. Qual o próximo passo? Configurar o up máximo, tá? Download mínimo. Exatamente, Leonardo. Leonardão, Márcio. Também esse download mínimo seria os 40% e por aí vai. E o máximo que o cliente pode chegar. Tá? Mais um zero aqui. E a banda fixa de upstream. Ou seja, aquele burst time lá, certo? Geralmente eu costumo colocar tudo full. Para não precisar fazer muita conta aí, tá? Don't create on device. Dou um OK. O que eu configuro em seguida? Eu venho em bat configure, ONU config, select object as condition. O que é isso? Eu estou pegando aquele profile e estou atrelando ele ao meu elemento. Dou um OK. Se eu tiver várias ONUs aqui, no meu caso eu só tenho uma. Se eu tiver várias ONUs aqui, vai aparecer todas as linhas, todas as ONUs minhas aqui, tá bom? O que eu faço aqui? Eu venho em Bandwidth Profile e seleciono qual profile do meu cliente. Eu vou colocar um profile de 20 MB. Dou um Create on Device. Pronto. Agora esse elemento só vai navegar a 20 MB, ok? Eu preciso fazer isso para todas as ONUs? Preciso. Então qual que é a vantagem de eu utilizar esse profile? A vantagem de eu utilizar esse profile, por exemplo, se eu vim aqui em Bandwidth Profile, quiser alterar esse upstream máximo para 40 MB e der um Create on Device, todas as ONUs que estão com esse profile de 20 MB aqui vão estar recebendo 40 MB sem precisar reiniciar o equipamento, tá bom? Essa é a grande vantagem de você configurar Bandwidth Profile por bat configure, porque todos os elementos que recebem esse profile, a partir do momento que você alterou ele, já recebe esse profile aí automaticamente. A banda já pega e já sobe ou diminui, tá bom? Leonardo, você não vai conseguir encontrar o NM para download porque o NM 2000 ele é comercializado, tá bom? No próximo Hangout aí, não na semana que vem por causa da FutureCon, tá bom? Eu vou estar ocupado bastante no evento aí, no stand da Fiber Home. Para quem for lá na FutureCon e for participar, me procura lá no stand, eu vou estar lá. Quem precisar de alguma coisa, tirar dúvida, conhecer a Fiber Home, a gente vai estar disponível para todo mundo, todos os clientes, tá? Sem problema nenhum. Assim, lógico, como os brindes também. Não sei o que vai dar de brinde, eu sei que vai ter bala. E cerveja, chopp.
Para quem bebe aí. Ó, fosse bom, viu? A única que consegue dar o LT de brinde aí é a WDC que tá participando do Hangout aí. A Faber Home não consegue fazer isso. Paulo Brasil, hoje o meu sistema faz a limitação e para trocar tem que trocar contrato. Dessa forma, um simples clique já altera. Sim, Paulo. Nesse caso que eu estou mostrando para fazer a alteração tanto do lado do cliente, que você tem que fazer, quanto no seu sistema. No seu sistema você pode fazer essa alteração sem problema nenhum. Eu falo para fazer esse controle de banda no cliente para exatamente evitar altos processamentos com largura de banda no seu birras aí, tá? É por isso que eu aconselho fazer numa ponta e na outra. Isso, pessoal, não só nas OLTs Fiber Home, isso em qualquer sistema aí. Mesmo se você tiver com Juniper lá na ponta, se você tiver com rádio Ubiquiti, Edge Router e por aí vai, faça nas duas pontas, tá? Você tira o processamento do concentrador. Principalmente quando o seu cliente foi pra balada, tirou aquele monte de foto lá e esqueceu de desabilitar o Google Fotos. Chega em casa, já vai fazer backup direto lá pro Google Drive, entendeu? Isso é o maior pesadelo do Nokia, é esse, né? Na sequência, deixa eu pegar a sequência aqui, pera aí, pessoal. Bruno. Tá. Deixa eu pegar primeiro. Tá. Paulo, eu já te mostro aqui. Para configurar aqui, ó, para atrelar na ONU, é o seguinte, você vem em Bet Configure, ONU Config, Set Object as Condition. Você vai selecionar o LT, dá um OK, vai aparecer todas as suas ONUs aqui. Aí é só você vir em Bandwidth Profile e escolher o profile que você vai colocar, tá bom? Você selecionou, vem em Create on Device. Bruno Viviane, qual a diferença entre o Bandwidth Profile e o GPON Service Bandwidth Profile? O GPON Service Bandwidth Profile, ele controla o T-Count da ONU. É o que a ONU envia para a OLT, tá bom? É controle de T-Count, não é controle de banda. Luciano Lima. Ó, Luciano, seria interessante aí, sim, lógico, você utilizar os dois elementos com o mesmo profile de banda, tá bom? Porque se você colocar no seu birras ali uns 20% a mais de processamento de banda, de largura de banda, quem que vai estar segurando depois o download aí vai ser a OLT. Então, se você colocar os dois iguais, você vai estar realmente criando um túnel seguro ali, que nenhum e nem outro vai, vamos dizer assim, se sobrecarregar. Logicamente que se você faz o controle, isso assim, se você faz o controle no seu microtik, você sabe que o microtik não aguenta muito processamento, tá bom? Por isso que seria o ideal você diminuir isso daí.
Paulo Henrique, sobre a autenticação, gostaria de ver onde no MikroTik ocorre a validação do Circuit ID. Ah, sim, eu acabei não mostrando aqui. Deixa eu já mostrar o Circuit ID. Deixa eu ver se ele já recebeu aqui. Ele não recebeu. Deixa eu verificar aqui na minha OLT. Custom Format. Ok. Line Identifier. Tá como Disable aqui. Já reiniciar o equipamento aqui, você já vai ver que já vai aparecer lá o Circuit ID, tá bom? E para você habilitar aqui, tá, Paulo Henrique? Você vem aqui, você clica em DHCP Servers, tá? Lises. Aí você vem aqui nessa setinha no canto aqui, ó, Show Colunas. Aí você só coloca Agente Circuit ID. Porque essa coluna ela não vem por padrão habilitada. Sim, Márcio. Já o MikroTik, ele não faz ele recebe o Circuit ID sim, porém ele não faz bloqueio. Eu procurei isso, procurei bastante aqui para fazer no MikroTik. Até não deu tempo que eu ia substituir aqui pelo Juniper, que o Juniper eu sei que faz, que eu ia mostrar em paralelo. Mas o MikroTik ele não barra esse Circuit ID. Ele só recebe e visualiza ali. Quem barra é o FreeRadius, tá? Eu ia mostrar no Juniper, mas não é todo mundo que utiliza na rede o Juniper. Então eu decidi mostrar com o MikroTik, que é onde que todo mundo está habituado aí, tá? Ali, Paulo Henrique. Agente Circuit ID, consegue enxergar aí? OLT treinamento 2.0, 2.1 que é o slot, 2.1 que é a porta PON, 2.8 que é a minha VLAN, 2 pontos FHTT 04 e por aí vai que é meu MAC address. Márcio, respondendo a sua dúvida aí, tá? Você teria que integrar sim isso com o FreeRadius, tá? Para você passar o Circuit ID, o que você pode colocar no seu Circuit ID? Se você, lógico, tem todo o seu plano de fusão, você sabe que aquele cliente vai se autenticar naquela porta PON e naquele slot, e você controla os seus equipamentos pelo MAC e pelo FHTT, você pode colocar isso lá no seu FreeRadius, assim como você pode colocar o nome da sua OLT. Qualquer um desses elementos que você está recebendo ali, você pode colocar dentro do seu concentrador aí para você permitir essa autenticação ou não.
Pessoal, não é fazendo um pouco de propaganda aí não, tá? Mas já aproveitando que vocês têm que pensar muito sim na topologia de vocês e no crescimento. Logicamente, eu gosto de microtik pela facilidade do microtik, sim, não condeno o microtik. Ele desempenha muito bem o papel dele. Porém, sabemos que ele é bem limitado quanto à questão de hardware e outras coisas, tá? No Brasil, sim, tem muito incentivo para tá adquirindo um Juniper aí. Quem tem Abranet consegue muito desconto e sai muito barato, tá? O Juniper. Você consegue encontrar aí no mercado e consegue implementar ele na rede. É um equipamento que, logicamente, depois que você colocou, você não vai ter mais dor de cabeça. Então, tem que sim pensar nisso daí, tá bom? Logicamente, Luciano, posso estar sim montando um Hangout ou até uma videoaula aí em cima de Juniper, sem problema nenhum. Pode falar, Romeu. Bem estranho essa sua colocação, tá, Romeu? Porque geralmente quando você coloca ali o DHCP 32 ele não está conseguindo encaminhar para o gateway. Problema de roteamento. Vamos ter que verificar isso, a questão de hardware version, tá? Pode ser, nas versões mais recentes eu não tive esse problema. A gente teria que verificar aí qual modelo de ONU que você está utilizando para estar distribuindo isso daí. Porque nas ONUs ela utiliza um Linux, tá? E em cima desse Linux, logicamente, ele cria uma interface de roteamento lá. Pode ser que não esteja passando esse roteamento para a tabela de roteamento da ONU. Aí seria o caso lá de acessar a tua plataforma, sentar e verificar, recebendo aí o DHCP e verificando a tabela de roteamento da ONU para ver se ela está recebendo o gateway certo. E verificar a questão de ping, toda essa questão aí. Entendi. Vamos verificar sim, sem problema nenhum. Paulo Henrique, você fala comunicação lateral? É um cliente se comunicar com o outro? Para essa comunicação, Paulo Henrique, você tem que habilitar uma função na OLT que se chama Proxy ARP, tá? Se não, por exemplo, vamos colocar a seguinte situação. Eu vou voltar o slide lá para explicar para você, ó.
Vamos supor que esse cliente aqui, esses três clientes, eles estão dentro de um barra 24, tá bom? Esse cliente recebeu um IP e esse cliente recebeu outro IP. Esse cliente aqui disponibilizou um site, um website lá de compras virtuais. E esse cliente ele faz compra nesse site. A partir do momento que ele entrou na sua rede, se você não habilitar o proxy ARP, esse cliente não vai conseguir acessar o site um do outro, tá bom? Leonardo, não entendi sua pergunta. Não, na verdade, para um cliente acessar o outro via IP, acessa sem problema nenhum. Você só habilita o proxy ARP na OLT, tá bom? Isso sem problema, porque está roteado. No caso de Layer 2, você teria que fazer aí, ou você entrar com o Super VLAN, que aí é bem limitado com 16 clientes por OLT somente, ou você faz swap de VLAN. Tem muita gente fazendo bridge em cima do MikroTik, eu não aconselho. Faz um swap de VLAN no Juniper aí que você consegue 4.096 circuitos aí em Layer 2. Para quem que, eu vou focar em uma configuração, um Hangout somente sobre quem que. É bem extenso, eu quero mostrar para vocês como configura, o protocolo funcionando. É bem bacana aí de separar o seu cliente, entregar ele em Layer 2 com as VLAN dele, de um lado para o outro. É bem bacana. Sim, Romeu, é a questão. O isolamento ele existe, ele tem um isolamento de um cliente para o outro. Porém, estamos falando de roteamento, camada 3, tá? Para funcionar isso daí, naquele caso, naquela situação do website lá que eu mostrei, tem que se habilitar o proxy ARP. A Cisco, a Juniper, aí, eu acho que a Extreme também, os switches já vem habilitado o proxy ARP e o roteador também. Na OLT você tem que habilitar isso daí para poder funcionar. Entendi, entendi. É isso mesmo, Márcio. Vamos dizer que o cliente B lá ele acessa o site para fazer compra do cliente A. Essa situação acontece. Vamos verificar essa sua questão aí que eu me interessei sobre essa tabela de roteamento da ONU aí, tá? Eu tenho certeza que funciona, tem as versões aqui recentes funcionam, tá? E a gente pode verificar isso daí. Te passo como acessa, você só me passa qual que é a tabela de roteamento e a gente verifica isso, tá bom? Bom, pessoal, agradeço a presença de todo mundo aí. Tem mais alguém aí com dúvida, alguma coisa? Se tiver mais alguma dúvida, pode me adicionar no Skype lá, tá? Pode estar mandando um e-mail para mim, sem problema nenhum, vou estar respondendo aí para vocês. Desculpa pelo atraso, pelo probleminha aí, mas vou estar disponibilizando o vídeo para todo mundo acompanhar.
E assim eu vou estar pensando também na disponibilidade para disponibilizar aí um segundo hangout sobre essas configurações com transmissão ao vivo lá. Eu vou resolver esse problema. Como é o primeiro aí, já fui pego de surpresa. Então nos próximos a tendência é melhorar, tá bom? Já estou disponibilizando para vocês aí, ó, o meu Google Drive. Já tem essas configurações que foram passadas aí, ó. Vocês já podem estar acessando lá que o material já está upado lá. Ó, Luciano, sobre a inteligência no controle de banda, como seria assim? Que não barra a banda? Eu tenho ambientes assim, 100% que o cliente não faz o controle de banda no BIRAS, tá? Ele decidiu fazer o controle de banda somente na OLT e faz perfeitamente. E assim, estou falando de ambientes para acima de 4.000 clientes, sem problema. A única coisa que eu já peguei casos de clientes me reportando que no MikroTik o controle de banda, dependendo do tipo de pacote, ele não pega. Perfeito, Bruno. Tá aí um caso aí bem legal. Bom, valeu pessoal. Eu vou mantendo vocês atualizados. Aí eu vou upar esse vídeo no YouTube aí no canal. E mantenho vocês informados aí. Se vocês quiserem me passar um e-mail, tá? Pra eu pegar o contato de vocês e manter vocês informados nos próximos hangouts. Até eu resolver um problema aí de colocar um website que vocês façam a inscrição lá e vocês vão receber aí um mailing list aí, tá bom? Mas a intenção é fazer mais hangouts aí de configuração e tirar a dúvida do pessoal, tá bom? Agradeço a presença de todos aí, um grande abraço aí.